Olá, pessoal! Aqui é a professora Isabela Gregor, do canal Sala de Matemática, e neste vídeo vou comentar as questões da primeira semana do PET 6 da turma do 8º ano. O objetivo das atividades desta semana é aplicar expressões algébricas na resolução de problemas e resolver equações polinomiais do segundo grau incompletas. Antes de ir para as questões, vamos compreender um pouco sobre equação do segundo grau. A forma geral dela é ax² mais bx mais c igual a zero. O x é a incógnita, ou seja, o valor desconhecido. E as letras A, B e C são os coeficientes. Os coeficientes, eles sempre têm os valores conhecidos. Por exemplo, se eu tiver os coeficientes com os seguintes valores, A igual a 1, B igual a 2 e C igual a -1, eu consigo formar a seguinte equação do segundo grau. 1x² mais 2x menos 1 igual a zero. Outro exemplo, se o A valer -2, B for igual a 3 e C igual a 4, nós temos outra equação do segundo grau, -2x² mais 3x mais 4 igual a zero. Generalizando, o A é o coeficiente da incógnita elevada ao quadrado. O B é o coeficiente da incógnita que não está elevada ao quadrado. E o C é o coeficiente que não possui incógnita. Essas equações que eu mostrei para vocês, elas são chamadas equações do segundo grau completas, porque elas têm todos os coeficientes diferentes de zero. Em uma equação do segundo grau, os coeficientes podem assumir quaisquer valores, desde que o coeficiente A não seja zero. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de como fica a forma geral de uma equação do segundo grau que possui algum dos coeficientes igual a zero. Primeiro exemplo, o A é diferente de zero, mas B e C são igual a zero. Eu tenho a equação ax² igual a zero. Ou seja, não aparece nem o coeficiente B, nem o coeficiente C, porque eles valem zero. Se eu tiver apenas o coeficiente B igual a zero, eu tenho a equação do segundo grau, ax² mais c igual a zero. E se os coeficientes A e B forem diferentes de zero e o C igual a zero, nós temos outra equação do segundo grau, na seguinte forma, ax² mais bx igual a zero. Estes três exemplos são de equações do segundo grau incompletas. O foco desse PET é a equação do segundo grau incompleta, cujo coeficiente B é igual a zero. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês. Se o coeficiente A vale 1, B é 0 e o C igual a -100, nós temos a equação do segundo grau 1x² menos 100 igual a zero. Outro exemplo, se o coeficiente A valer 2, B continua 0 e C igual a -50, nós temos outra equação do segundo grau, 2x² menos 50 igual a zero. Vamos então às atividades do PET. Aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. O prefeito de uma cidade reservou um terreno quadrado de lado medindo x metros para a construção de uma área de lazer. Ao analisar o projeto, o engenheiro solicitou uma ampliação do terreno em 90 metros quadrados para que a área de lazer totalize 414 metros quadrados. Observe a figura abaixo e a solução proposta para encontrar o valor da medida x do lado do terreno quadrado original. Nós temos aqui, então, o terreno antes da ampliação. A área desse terreno, por ter o lado medindo x, tem área x². Ao adicionarmos uma área de 90 metros quadrados, então nós temos a ampliação. A questão nos diz que foi adicionado estes 90 metros quadrados para que possa ser construído uma área de lazer com um total de 414 metros quadrados, ou seja, o total do novo terreno é de 414 metros quadrados. Se pegarmos a expressão da área do terreno, adicionarmos a ampliação, encontraremos o total da área de lazer. Logo, teremos a seguinte equação do segundo grau. X² mais 90 é igual a 414. Vamos à resolução.
A questão pede para encontrar o valor da medida x do lado do terreno quadrado original. Trazemos a equação que nós encontramos anteriormente, x² mais 90 igual a 414. A ideia da resolução dessa equação do segundo grau incompleta é parecida com as do primeiro grau, ou seja, nós temos que isolar a incógnita. Então, nós vamos deixar o x² no primeiro membro e passar o mais 90 para o segundo membro com a operação inversa. Então, vai ficar x² é igual a 414 menos 90. Fazendo a continha, encontramos que x² é igual a 324. Quando temos essa simplificação da equação inicial, a pergunta que nós devemos responder é: qual x, ou seja, qual valor elevado ao quadrado resulta em 324? Para encontrar esse valor, nós fazemos a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Ou seja, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 324. Antes nós tínhamos o x elevado ao quadrado, agora nós temos a raiz quadrada. E para encontrar a raiz quadrada de 324, nós precisamos fatorar este valor, começando por 2. Resulta em 162, dividindo por 2 de novo, chegamos em 81. 81 não dá para dividir por 2, mas é possível por 3, que resulta em 27. 27 por 3 resulta em 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Para tirar a raiz quadrada, nós temos que juntar grupos de 2 elementos desta fatoração. Então, juntando o primeiro grupo, temos 2 vezes 2, outra dupla, 3 vezes 3, e uma terceira dupla, 3 vezes 3. Nós vamos colocar estas duplas dentro da raiz. Então, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada do primeiro grupo, 2², do segundo grupo, 3² e do último grupo, 3². Como o índice da raiz, que é esse número que fica aqui na raiz, é o mesmo dos expoentes, nós podemos fazer uma espécie de cancelamento. Então, cancelando o índice 2 com o expoente 2 de todo mundo que está dentro da raiz, chegamos à seguinte resposta: x é igual a mais ou menos 2 vezes 3 vezes 3. Fazendo a multiplicação, x vai ser igual a mais ou menos 18. Logo, a solução desta equação é x igual a mais 18 ou menos 18. Notem que o x representa a medida do lado do terreno. E como a medida de terrenos não pode ser negativa, o x também não pode ser negativo. Logo, a única solução para o problema é x igual a 18. Logo, o lado do terreno original é 18 metros. Agora é com você. Explicite o valor dos coeficientes A, B e C. Ou seja, você vai escrever os valores de cada coeficiente nas equações do segundo grau abaixo e apresente o conjunto solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, você deve encontrar os valores de x para cada uma das equações. Vou explicar 2 exemplos para ajudar vocês. Primeiro exemplo, como explicitar os valores dos coeficientes? Vamos pegar um exemplo anterior, x² menos 100 igual a 0. O A é o que acompanha x², logo o A vai ser 1, só tem x². O B é o que acompanha x. Nesta equação não tem nenhum elemento com um x do lado, logo B é 0. E o C é o termo independente, ou seja, aquele que não tem incógnita x. O único que não tem incógnita x na equação é o menos 100, logo C é igual a menos 100. Outro exemplo, menos x² mais 36 igual a 0. Novamente, o coeficiente A é o que acompanha x². Como esse x² está negativo, o coeficiente A também é negativo. E como não tem nenhum número explícito, o A é igual a menos 1. Coeficiente B é o que possui incógnita x. Aqui não tem nenhum termo com incógnita x, logo B é 0. E o C é o termo independente, ou seja, aquele que não tem incógnita x, logo C é igual a mais 36. Utilize esses exemplos para explicitar os valores dos coeficientes das alternativas da questão 1. Agora eu vou explicar para vocês como encontrar o conjunto solução de uma equação incompleta do segundo grau. Como exemplo, x² menos 100 igual a 0.
A ideia é deixar o x ao quadrado no primeiro termo e o menos 100, que é o termo independente, nós vamos levar para o segundo membro com a operação inversa. Então, nós temos x ao quadrado igual a 0 mais 100. Notem que o 100 estava negativo. Quando foi levado para o segundo membro, ele foi com a operação inversa da subtração, que é a adição. Então, x ao quadrado igual a 0 mais 100, x ao quadrado igual a 100. Logo, para encontrar o valor do x, vamos tirar a raiz quadrada de 100. Então, vamos fatorar o 100. Dividido por 2 dá 50, 50 por 2, 25, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Aqui, novamente, vamos fazer duplas, 2 vezes 2 e 5 vezes 5. Levando essas potências para dentro da raiz quadrada, vamos anular o índice com os expoentes. E vai sair apenas o número. Logo, x é igual a mais ou menos 2 vezes 5. Logo, x é igual a mais ou menos 10. Logo, a solução desta equação é os números menos 10 e mais 10. Mais um exemplo. Menos x ao quadrado mais 36 igual a 0. Deixando menos x ao quadrado no primeiro membro, vamos levar o mais 36 para o segundo membro com a operação inversa. Então, temos menos x ao quadrado igual a 0 menos 36. 0 menos 36 resulta em menos 36. Então, nós temos menos x ao quadrado igual a menos 36. Nós precisamos mudar o sinal de negativo do x. E como nós fazemos isso? Nós multiplicamos toda a equação por menos 1. Menos com menos fica mais, então, resultando em x ao quadrado igual a 36. Agora, nós podemos passar a raiz quadrada. Vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Fatorando 36, encontramos a dupla 2 vezes 2 e 3 vezes 3. Levando esses elementos para dentro da raiz e anulando o índice, encontramos que x é igual a mais ou menos 2 vezes 3, ou seja, x é igual a mais ou menos 6. E essa é a solução da equação. Agora, utilizando esse exemplo, você deve resolver as equações da questão 1. Questão 2. Uma loja vende um espelho que tem o formato de um quadrado com lado medindo x metros pelo valor de R$ 800. Alternativa A. Desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja e indicando as medidas de seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida do seu lado. Para encontrar a área de um espelho quadrado, basta fazermos lado vezes lado. Logo, a área deste espelho vai ser x vezes x. Alternativa B. Sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e em centímetros de seu lado. No início da questão, é dito que o espelho é vendido por R$ 800. Logo, o tamanho de 6,25 metros quadrados é vendido a R$ 800. Para encontrar o valor do metro quadrado, basta dividirmos o valor de 800 por 6,25. E aí a gente encontra que o valor de um metro quadrado é R$ 128. Para encontrar a medida do lado, devemos resolver a seguinte equação. A expressão da área é x vezes x e a área de 6,25. Logo, x vezes x é igual a 6,25 ou x ao quadrado é igual a 6,25. Aí você deve resolver essa equação e encontrar os valores de x. Alternativa C. Um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Temos aqui o desenho do espelho. O valor do x encontrado na alternativa B está em metros. Você deve transformá-lo em centímetros. Mas se você utilizar o valor em metros, você deve lembrar que o espelho vai ter menos 50 centímetros, ou o que corresponde a 0,5 metros. Logo, o novo espelho vai ser x menos 0,5 metros, se você pegar o x em metros. Se você pegar em centímetros, vai ser o valor do x em centímetros menos 50 centímetros. Alternativa D. Quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitados pelo cliente? Então, nós temos aqui a representação do espelho com as medidas em metros.
Você deve utilizar o resultado encontrado na alternativa C. Para calcular a área, basta você pegar o valor do lado e multiplicar por ele mesmo, e o valor do perímetro, você deve pegar o valor do lado e multiplicar por 4. A alternativa é: depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em todo o contorno do espelho. A loja cobrou R$ 15 por metro de moldura. Então, nós temos aqui a representação da moldura. O valor do metro é R$ 15. Qual o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e pela moldura? O valor da moldura vai ser R$ 15 vezes o perímetro, porque a moldura vai pegar o contorno do espelho. Para encontrar o valor do espelho, lembramos que anteriormente encontramos que o valor do metro quadrado do espelho é R$ 128. Então, o valor do espelho vai ser 128 vezes a área. O valor total, então, vai ser o valor do espelho mais o valor da moldura. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo. Ótimos estudos para você. Um abraço e tchau, tchau.